Está começando mais um programa Entrevistas aqui no canal da Família. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui e a você também que vem nos acompanhando todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesse mesmo horário. Vamos falar de saúde? Então vamos falar aqui com o médico oncologista Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, seja bem-vindo ao nosso programa. Dr. Gabriel Pereira. Obrigado pelo convite, Mônica. Boa tarde a todos os telespectadores. Dr. Gabriel Pereira, que veio, está recentemente, há 6 meses aqui no estado, com a esposa, que vieram de São Paulo, e vem com todo conhecimento para a gente, contribuir com a medicina aqui no estado. E hoje, doutor Gabriel, o senhor vai falar para a gente sobre a medicina alternativa. O senhor já falou para a gente sobre o câncer de próstata, no programa anterior. Vamos falar sobre a medicina alternativa. Muitas pessoas deixam de fazer a quimioterapia para fazer a medicina alternativa, E como o caso, por exemplo, do jornalista Marcelo Rezende. Conta pra gente sobre esse caso. Vamos falar um pouco sobre esse caso. Claro, Mônica. O diagnóstico de câncer, ele traz um medo muito grande ao paciente. O paciente, após o diagnóstico, fica frágil e muitas vezes vulneráveis às condutas pouco científicas que podem acabar surgindo, sugestões de vizinhos ou uma indicação que ele lê na internet. Marcelo Rezende era um grande jornalista. Ele, infelizmente, no começo do ano, se eu não me engano, no mês de março, ele foi diagnosticado com câncer de pâncreas. É um câncer muito agressivo, é um câncer raro, mas muito agressivo. E ele foi diagnosticado numa fase da doença em que a doença já não está mais localizada só no pâncreas. Era um câncer de pâncreas metastático. Infelizmente, essa fase da doença, ela torna a doença incurável. A doença já não está mais localizada, já está espalhada. E o tratamento que é feito, que é indicado, ele visa controlar a doença e dar qualidade de vida ao paciente. A gente hoje tem evidência que uma associação de quimioterapias aumenta o tempo de vida do paciente, que se torna, com esse tratamento, em torno do tempo de vida médio desses pacientes com a doença avançada, metastática, um câncer de pâncreas metastático, é em torno de 1 ano e 1 ano e meio. O que aconteceu com Marcelo Rezende foi que ele iniciou o tratamento com a equipe de médicos do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e após uma sessão de quimioterapia, ele optou por abrir mão do tratamento convencional e optar por terapias alternativas. Infelizmente, as terapias alternativas que ele optou seguir não têm evidência científica, ou seja, a gente não tem comprovação de que essas terapias alternativas que ele seguiu especificamente dão algum ganho ao paciente ou que combatem o câncer de alguma forma. Doutor Gabriel, então assim, é perigoso a pessoa optar pela medicina alternativa, nesse sentido. Hoje, essas terapias, outras que não a terapia alopática, que é a terapia convencional, elas são divididas em 2 grandes grupos. Em terapias complementares, a terapia alopática, que é a quimioterapia, a radioterapia e a cirurgia, ou seja, é uma terapia complementar, que é associada a essa terapia, e uma terapia que é alternativa, em que você larga o tratamento convencional para seguir um outro tratamento totalmente alternativo. Isso foi o que aconteceu com Marcelo Rezende. Ele optou por uma terapia alternativa. As terapias complementares, ou seja, que vêm associadas à terapia com quimioterapia, por exemplo, elas algumas vezes dão ganho ao paciente. Diminuem efeitos colaterais, ajudam a melhorar a fadiga, cansaço que a quimioterapia pode dar, mas sem dúvida as terapias alternativas e as orientações de largar os tratamentos convencionais, eles são perigosos. Eles aumentam o risco de morte. E evidenciando isso,
saiu recentemente, esse ano foi publicado em uma revista americana, um estudo que comparou pacientes com câncer localizado, ou seja, uma doença em fase inicial, comparou um grupo de pacientes com doença localizada que optavam por um tratamento convencional, com essa terapia alopática, que é quimioterapia, radioterapia, cirurgia, e um paciente e comparou esse grupo com pacientes que optaram por terapia alternativa, ou seja, não seguiam o tratamento convencional. Os pacientes que optaram por essas terapias alternativas morreram 2,5 vezes mais do que os pacientes que seguiam os tratamentos convencionais. Então, a gente sabe que são perigosos e a gente sabe hoje que largar os tratamentos convencionais aumenta o risco de morrer por causa de câncer. E doutor, como saber que essas promessas de terapias alternativas podem ser confiáveis ou não? Podem ser verdadeiras ou não? O ideal é toda medicação ou todo tratamento, convencional ou não, que você optar por fazer, ser feito em concomitância, em acordo com um médico. Se o paciente tem um diagnóstico de câncer e opta por fazer, associado ao tratamento convencional, uma terapia alternativa, tomar um chá de alguma coisa, um suco de alguma coisa, o ideal é sempre comunicar ao seu médico, porque esses tratamentos complementares, que são esses que você associa à quimioterapia, eles podem trazer benefícios, mas em alguns casos eles podem interagir com as medicações e acabar aumentando os efeitos colaterais ou as toxicidades, agredindo o rim, agredindo o fígado do paciente, agredindo o estômago. Isso não é o que a gente quer. A ideia do tratamento oncológico atual é, em pacientes com doença localizada, a gente buscar sempre a cura. E em pacientes com doença avançada, em que não é possível buscar a cura, a gente conseguir dar maior tempo de vida e, mais importante que isso, dar mais qualidade de vida, dar conforto e qualidade de vida ao paciente quando não é possível a cura. Dr. Gabriel, o Marcelo Rezende usou a dieta cetogênica. Explica pra gente o que é essa dieta cetogênica. A dieta cetogênica, a teoria da dieta cetogênica, na verdade, ela vem de uma proposta de um pensador de 1930 aproximadamente. Esse pensador, ele previu que as células do câncer, elas precisariam de glicose para crescer. É uma teoria que na época foi muito aplaudida, inclusive gerou um prêmio Nobel para a dieta cetogênica e para a necessidade de carboidrato para alimentar a célula do câncer. Naquela época, em 1930, isso foi revolucionário. Nessa época, é importante a gente falar, não existia nenhum quimioterápico, não se conhecia a estrutura do DNA. Então é uma época totalmente diferente da atualidade. Felizmente a medicina evoluiu muito. A dieta cetogênica, ela é uma dieta que propõe que o paciente deixe de comer carboidrato. E com essa ausência de carboidrato na dieta, ela propõe que as células do câncer não cresceriam e morreriam, porque a célula do câncer, baseada nessa teoria de 1930, ela se alimentaria do carboidrato da dieta. Essa dieta hoje é superada. Ela não funciona e não tem um embasamento científico atual. É uma dieta que foi criada e é embasada numa teoria de 1930. Mas hoje a gente sabe que mesmo se a gente não se alimentar de carboidrato, nosso corpo, através de processos metabólicos, ele produz carboidrato. O senhor falou sobre o carboidrato e qual a importância do carboidrato para o paciente com câncer? O paciente com câncer, o câncer na verdade é uma doença consumptiva, que consome o paciente e consome as energias do paciente. Qualquer dieta restritiva, ou seja, que diminui a ingesta de energia,
acaba diminuindo, gerando uma redução no peso do paciente durante o tratamento. Isso, de modo geral, não é benéfico. Então, todo paciente com câncer, durante o tratamento, ele tem que ter uma dieta equilibrada. A gente não indica fazer dietas restritivas, como a dieta cetogênica, que ela restringe de forma muito forte, muito intensa a alimentação e acaba gerando uma redução importante do peso durante o tratamento. A gente sabe que pacientes com câncer que perdem muito peso ou antes ou durante o tratamento, eles, através de estudos científicos, isso foi demonstrado, eles acabam morrendo mais. Ou seja, o paciente durante o tratamento, ele não pode perder 30 quilos. Ele tem que, se o paciente for um paciente obeso e optasse por perder peso, isso tem que ser feito de forma lenta e gradual, não através de dietas restritivas. Então o carboidrato é a principal fonte de energia do nosso corpo. E durante o tratamento quimioterápico, mais importante do que nunca, o paciente está num intenso combate interno. O nosso corpo está combatendo a doença junto com os auxílios que são dados pelo tratamento, que são a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia, o que for. Então o paciente precisa de energia, precisa de uma alimentação equilibrada, incluindo injeção de carboidratos. Doutor Gabriel, muitas pessoas também optam a tomar chá da folha da graviola, enfim, chá de algumas ervas que dizem que combate, que previne o câncer. O que o senhor tem a falar sobre isso? Mônica, essa é uma pergunta muito boa e muito relevante aqui na região norte. Aqui existe uma cultura muito forte de utilização de chás e sucos na prevenção ou no próprio combate ao câncer. Infelizmente, a gente tem pouca evidência da efetividade dessas estratégias. Essa ideia, esse tratamento através de folhas e plantas é embasado numa cultura, que é uma cultura de séculos aqui da região norte, e que sem dúvida deve ser respeitada. Mas é importante, após o diagnóstico do câncer, a gente conversar com um médico especialista na área, que é o oncologista clínico, para discutir as opções de tratamento convencional, que são aquelas opções que têm evidência científica e que combatem comprovadamente o câncer. E é importante também a gente citar para o nosso médico os tratamentos alternativos ou complementares, nesse caso, se você passa a fazer um tratamento convencional associado a um suco ou a alguma vitamina, essa vitamina e esse suco passa a ser um tratamento complementar, que muitas vezes pode ser feito em paralelo, sem causar malefício. Mas é importante falar para o seu médico, para ser discutida os efeitos colaterais ou as interações que podem acontecer entre esses dois tratamentos. Independente, hoje a gente tem pouca evidência de chás e de sucos que combatem o câncer. O que é que a gente tem? Tem alguns dados que são interessantes. Por exemplo, no tratamento de fadiga, do cansaço decorrente da quimioterapia, existe trabalho mostrando que cápsulas de guaraná melhora a qualidade de vida e diminui fadiga durante a quimioterapia. Isso é um estudo científico feito em São Paulo com cápsulas de guaraná. Hoje a gente... Guaraná em pó? Guaraná em pó em cápsulas durante o tratamento com quimioterapia diminui fadiga. E isso já existe um embasamento. Existem alguns dados também com ginseng durante quimioterapia para diminuir fadiga. Então os dados vão surgindo lentamente, mas vão surgindo. A gente tem algumas evidências de poucas coisas, mas a grande maioria de sucos, chás, a gente não tem evidência científica. Então é importante a gente conversar e discutir com o médico para ver se há interações e se é possível continuar com esse tratamento em paralelo. Mas assim, uma alimentação saudável é importante, né, doutor?
Sem dúvida, sem dúvida. A questão da prevenção do câncer através da alimentação hoje é um ponto indiscutível. Esse ponto a gente tem que concordar e já tem muita evidência científica a respeito disso. A alimentação saudável, ela reduz e muito o risco de câncer. Sabe-se hoje que a alimentação e a atividade física é um dos principais fatores de risco para câncer. E é um fator de risco evitável, ou seja, a gente consegue melhorar a nossa alimentação e consegue passar a fazer atividade física. Então, para você que não faz atividade física, para você que tem uma alimentação pouco regrada, a minha sugestão é mude sua vida, se proteja, cuide do seu corpo. O seu corpo é o seu santuário e você tem que cuidar. Doutor, agora vamos falar sobre a importância da espiritualidade, né? Muitas pessoas rezam, têm suas orações, têm as suas religiões, né? Acreditam, né, que vai ser curado, mas é importante ter fé e também continuar com o tratamento, né, doutor? Mônica, sem dúvida, esse é um ponto muito importante durante o tratamento do câncer. Como eu já tinha falado anteriormente, o câncer, ele traz para o paciente um conflito interno e um medo muito grande. É um trauma, o paciente fica frágil, vulnerável a ideias e a propostas estranhas e muitas vezes sem embasamento científico. A espiritualidade, ela é importante em vários pontos durante o tratamento. Um primeiro ponto é para dar força à paciente a enfrentar esse desafio que é o tratamento de um câncer. Eu acho que a espiritualidade, ela ajuda o paciente a enfrentar essa batalha, que é o tratamento, com um pensamento positivo, acreditando que o tratamento vai dar certo e dando forças para enfrentar as adversidades, os efeitos colaterais, os dias ruins que acontecem. Eu tenho particularmente a minha espiritualidade. O paciente, eu acho importante ter a espiritualidade para combater e conseguir enfrentar essa batalha. Sem dúvida, a gente estimula, eu acho que é muito importante, é essencial durante o tratamento. Então a fé é importante, doutor? A fé ou a espiritualidade. Eu não estou falando em defesa de nenhuma religião específica e de nenhuma fé específica. Eu acho que é importante a pessoa ter a sua espiritualidade para conseguir ter forças para enfrentar o tratamento. Se a espiritualidade da pessoa for ter fé, é importante ter fé. Eu acho que isso é muito importante e ajuda nesse combate, nessa fase difícil da vida, que todos nós que estamos vivos estamos sujeitos a ter dias difíceis e dias melhores. Doutor Gabriel, foi muito bom esse bate-papo. A gente falou sobre a medicina alternativa, você explicou pra gente a importância do tratamento convencional, falou pra gente também sobre o caso do colega jornalista Marcelo Rezende. Assim, e aqui no estado do Amapá, tem estrutura para fazer o tratamento de oncologia e tudo aqui no estado do Amapá? Hoje no estado do Amapá existe o serviço público de oncologia. Além disso, existem os serviços privados. Hoje eu trabalho na Oncoclínica, junto com minha esposa, que é a doutora Jéssica, ela é oncologista clínica também. E a gente dá toda a assistência necessária a pacientes com doença oncológica que necessitam de tratamento quimioterápico ou apenas segmento aqui no estado do Amapá. Doutor, onde funciona a Oncoclínica aqui em Macapá? Hoje a Oncoclínica funciona no 3º andar do edifício ICA, que se localiza em frente ao Hospital São Camilo. Doutor Gabriel, foi muito bom o nosso bate-papo. E assim, eu já convido o senhor para voltar no nosso programa, para trazer outros temas importantes, porque o nosso público, ele sempre acompanha o canal da família. Geralmente quando eu estou na igreja, quando eu estou no shopping, as pessoas pedem para falar sobre a prevenção do câncer, entrevistar o Dr. Mauro Seco e sua equipe. Por isso que a gente tem a gente pediu para fazer essas entrevistas, para falar sobre esses temas que são importantes.
Então, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço, Mônica. É sempre um prazer vir aqui ao seu programa e poder esclarecer um pouco a população sobre o tratamento e as estratégias que temos para combater o câncer. Muito obrigada, doutor. E, gente, o nosso programa está ficando por aqui. Aqui no estúdio está o Messi. Messi, obrigada pelo apoio. E, se Deus quiser, até o próximo encontro. Tchau!